Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos da Performance. Eu sou o William Correia, psicólogo esportivo. Aqui na minha frente, nutricionista esportivo, Rafael Gonçalves. Olá. Do meu lado, Marcelo Santos, personal trainer. Senhores, boa noite. Boa noite. Como estamos? Aí, Bom? Tudo certo. 100%. Preparados. Vamos aí para mais uma mesa, mais uma noite, mais um episódio. E eu quero chamar aqui já, para a gente poder iniciar aí o nosso episódio de hoje, o professor André Santos. Professor André, tá aí na nossa tela. André, tá aqui na nossa tela o André de Curitiba, o André que é diretor do Pinhais Futsal. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Por favor, traga sua questão, seus comentários, vamos conversar. Pelo convite. Então, a minha maior curiosidade aí, a pergunta, na realidade, que eu vou fazer para vocês, é em relação aos três, né? Porque assim, ó, por mais que tenha a parte psicológica, a parte nutricional, a parte física, tudo tem um segredo. Claro que a gente não consegue lidar, pegar um atleta por completo. Um vai ser melhor fisicamente, outro vai ser melhor no foco na parte de nutrição, o outro psicológico. Como puxar o melhor dos três? Como é que faz para ajustar tudo isso? Muito bem. Não entendi. Como faz para ajustar a parte psicológica, preparação física e a nutrição? Entendeu? Tá. Eu vou dizer que assim, eu posso começar? Claro. André, primeiro obrigado pela tua participação, viu, André? O André, que inclusive já foi pai de atleta, inclusive já não é mais atleta. O André tem um histórico no esporte. Eu tenho bastante experiência, tudo isso. Aí. O Rafa, por exemplo, cuidou do meu filho desde os 9 anos. E aí Até a preocupação se crescia, quanto que crescia, né? Então assim, eu acho que a base para qualquer desenvolvimento, seja para uma criança atleta, um adolescente atleta e o próprio atleta, é conciliar esses três pontos. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a esses três pontos, né? Porque às vezes tem clube que não tem uma estrutura tão grande, às vezes os pais vão pelo empirismo, vão achando que vai fazer alguma coisa, e vai por um caminho que não necessariamente é o desse de suporte profissional. Quando você consegue conciliar esses três aspectos, esses três pilares, o atleta ele chega mais completo, tanto para encarar essa disputa, que acaba sendo uma disputa mesmo por um espaço, né? E a gente conversou em outras semanas aí com o professor Ademir e falamos sobre qual a dificuldade do funil que vai cada vez sendo mais cruel, né? Se não tiver esse tipo de suporte, tanto do trabalho psicológico, quanto de um suporte nutricional e quanto de uma boa preparação física, vai ficar faltando peça para esse atleta desenvolver. Porque a parte eu vejo com a parte psicológica, principalmente, entendeu? Os próprios pais um pouco atrapalham, né? Entendeu? Não, isso demais. é o problema mais na parte da base, entendeu? Aí, o que acontece? Aí o professor aí trabalha a cabeça do menino, aí chega em casa, o pai fala uma outra situação. É verdade. Entendeu? E isso acaba afetando não só nele, né? Como você falou, nos três pilares também, né? E eu já vi pai de atleta, durante o jogo, fazer uma orientação diferente da orientação que o próprio técnico... isso. Quando eu treinava times e comandava em jogos, acontecia muito comigo. Imagina. O moleque olhava pro pai, olhava pra mim. Olhava pro pai, olhava pra mim. Aí. O que eu faço obedece? agora? Entendeu? De quem Atrapalha é a o menino. obrigação? E teve muitas situações do menino chegar e virar assim e o pai falar, cara, você tá me atrapalhando, velho. Deixa eu jogar. Vários casos. Daí Ih. o pai fica assim, tipo, putz. Sim, eu imagino. E eu, só para puder ajudar nesse sentido, quando você traz o segredo, né, professor André, eu vejo assim que dentro do contexto do esporte, cada um de nós tem as suas limitações a nível de extrair, né, esses detalhes. Então, por exemplo, né, você numa função de diretor, você tem todo mundo debaixo do teu guarda-chuva, onde, claro, né, não só a questão de entregar resultado, mas especialmente na questão da formação, porque é algo que a gente fala Perfeito. muito, né, quando a gente está falando da formação de atletas, a minoria deles, a grande minoria, mas disparada, vai ser um atleta de alto rendimento. Ainda mais quando a gente fala de futsal, então. Se no futebol de campo, que o número, né, o N de atletas é bastante grande, a concorrência é bastante grande. A gente já tem, como a gente falava em outros episódios, né, 1 a cada 100 mil chega no altíssimo nível. No futsal, cara, a nível de concorrência, a nível de oportunidades, a nível de tudo, também vai ser muito difícil. Então eu vejo assim, que existe em todas as áreas, né? Nas nossas 3 áreas aqui, existe uma limitação de quem é que está nesse poder. É o diretor, ele tem uma limitação.
nesse desenvolvimento psicológico, para trabalhar, eu digo, né? A parte psicológica, ter os profissionais ali por perto e tal. Ser o treinador é um pouquinho mais direto, né? O treinador tem algumas atribuições que vai ajudar muito o atleta, inclusive, a criar essa conscientização. A gente falava aqui com o professor Astro, não sei se vocês lembram, né, num dos episódios, professor de handebol, onde a gente falava aqui com o Tomás Carvalho, que era atleta, né, falava, cara, o quanto que esse treinador, ele é responsável, inclusive, para poder orientar os atletas com relação à parte nutricional, com relação a treinar com eles fatores psicológicos, que não é só atribuição do psicólogo. Então, por isso que eu gosto de pensar assim, né, cada um na sua área tem uma atribuição que ela é específica. E aí entendeu cada um de nós, o Marcelo aqui, ó, com certeza ele vai trabalhar questões que são de preparação mental, de foco, manutenção de foco, de disciplina, de resiliência, de perseverança, que ele não precisa ser especialista, mas ele vai trabalhar. Claro, tem as limitações, não digo de conhecimento apenas teórico, né, Marcelo? Mas porque é da área dele. Então, acho que ter essa percepção ajuda muito. E o que você traz, né, André, com relação aos pais, assim, nessa primeira temporada desse episódio, é interessante, porque a cada 2 episódios aqui, em um deles a gente tem que falar dos pais. E é interessante porque o nosso público, um dos públicos-alvos, né, desse podcast, são os pais também, e a nossa tentativa aqui com esse projeto é levar essa mensagem, né, de forma direta, de forma gratuita para os pais e mães, para eles terem a consciência de qual é o real papel deles em todo esse processo. Né, e o quanto que a instituição, aí claro, né, se você está dentro ali de uma grande instituição independente da modalidade, o quanto ela pode ajudar, inclusive, a levar esse conhecimento, a trabalhar com esses pais, a trabalhar com os próprios atletas nas nossas os 3 conhecimentos, né? Teve uns episódios para trás que a gente conversou com um coordenador também, né? De um projeto de ginástica também. Uhum. Foi. Né? E talvez ele tinha a mesma dificuldade que a tua, André, em relação a isso, tá? E uma das soluções, né, que a gente conversou com ele, corrobora com essa solução que o William falou, de o treinador, ele precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? Lógico, eu tenho a minha especialidade, mas eu sou obrigado a entender um pouquinho de nutrição, porque está aliado com a minha especialização. Eu sou obrigado, como profissional, um profissional bom que eu quero ser sempre para meus atletas, eu sou obrigado a entender um pouquinho de psicologia, né? Comportamento humano. Comportamento, entende? E quando a gente pensa em atleta, em pessoa, cara, é 100% essa engrenagem, a globalização do treinamento. Entende? Das funcionalidades do treinador. Então, uma possibilidade de conseguir extrair o máximo dos atletas dentro do treinamento, eu vejo que é essa capacitação do profissional. Né? Porque às vezes o profissional ele fica muito no que ele faz. Eu sou treinador. Só na parte técnica. Eu sou treinador, eu tenho que falar de parte tática, que não é bem assim. E outra hora que interessante a tua fala, né, Marcelo? Trazendo até para o André, vamos pensar na atribuição que ele tem, por exemplo, enquanto diretor. O quanto que os profissionais que estão debaixo do guarda-chuva dele precisam ir atrás desse conhecimento. Precisam ir atrás desse conhecimento. Para falar sobre gestão de pessoas, para falar sobre liderança, para falar sobre capacitação, porque quando você tem debaixo do teu guarda-chuva profissionais que entendem o propósito, por exemplo, da instituição. Porque é diferente eu falar, por exemplo, de uma instituição que ela é de alto rendimento. E tem recurso. Né? E que ele tem tudo para poder divulgar, propagar, formar os profissionais. E outra coisa é quando você tem pessoas que talvez até assistam a gente, que são de projetos sociais. Exatamente. Que são de situações onde você não tem recurso para de repente explorar que não tem um nutricionista específico, que não tem um psicólogo específico, que não tem um preparador físico específico. A maioria das situações hoje são assim, dos projetos de escola são assim. Perfeito. Então assim, no caso do André, como diretor, ele precisa exigir que os profissionais que trabalham com ele tenham esse domínio, né? Pelo menos esse domínio básico de outras abas do conhecimento que integram todo esse contexto. E para ele até uma garantia de que, de repente, ele dando esse suporte para esses profissionais, é uma garantia de que os próprios atletas consigam ter um rendimento melhor. Exatamente. Um desenvolvimento melhor. Exatamente. Né? Porque, assim, tudo vai de acordo com o entendimento. Entende? Que nem eu falei para vocês. Lá na Elite, não tem tem nutricionista, mas é marca separado, né? Tem o psicólogo que a gente encaminha também, mas a gente como professor que precisa resolver ali na hora, a gente precisa ter esse conhecimento. Como que eu vou abordar esse menino aqui? Como que eu vou conseguir extrair o máximo fisicamente desse moleque aqui, mas é uma maneira diferente do outro menino. Então eu preciso entender sobre comportamento, forma de cobrança. Perfeito. Entende? Perfeito. Quer complementar, André? Você estava falando alguma coisa ali que a gente estava aqui no meio do debate? Pode trazer teu complemento.
Não, tô tudo bem. Mas assim, né, é que nós estamos falando, dos três, acho que a parte mais difícil é a parte psicológica, que tem, além do atleta também, às vezes tem atleta que ele foca na parte da nutrição, outro foca mais na parte física, poucos têm a cabeça boa, entendeu? Poucos, entendeu? Eu acho que de todos, acho que seria o mais importante, entendeu? O atleta boa, com uma boa educação, tudo ajuda bastante também, né? E veja como é complexo, né, André? Porque a gente discute muito aqui no podcast também quando a gente fala de ambiente, por exemplo. Você pega uma categoria, vamos pegar o futsal, uma iniciação só para dar de exemplo, né? Pega uma categoria dos pequenos, você trabalhava lá, né, Marcelo? Do sub-9 ou sub-11. Quantos atletas tem dentro do ambiente? E aí, você às vezes tem 50, às vezes tem 40. E aí, né, professor, a gente entende que cada um deles, a gente fala muito isso aqui, né? Que cada um deles tem o seu perfil, que ele é tanto genético, que você está trabalhando lá na parte física, inclusive, né? De biotipo, tudo isso. Mas você tem a parte comportamental que vem do ambiente, inclusive de casa. E cada um deles vem de uma cultura, de um entendimento e tal. De uma história, né? Total. E o quanto é importante, a própria instituição, muitas vezes, não é que ela vai se ver na obrigação, de repente, de trabalhar individualmente com esses atletas, mas ela pode ter pequenas ações, né, que a gente traz, que é importante para a instituição. Às vezes, assim, por isso que daí se fala pouco, mas entra também no esporte, pode ser no futsal, pode ser no futebol, no esporte coletivo, a função do pedagogo, a função do assistente social. É importantíssimo. E aí você consegue agregar mais profissionais, e aqui eu estou falando assim, talvez seja um sonho muito alto, nem todos os clubes e nem todas as estruturas, mesmo projetos, conseguem abraçar todos esses profissionais, né? Sim. Mas isso seria o ideal para que a gente conseguisse monitorar, ver qual é o histórico qual é a realidade desse atleta, de onde que ele vem, quais as condições que ele estava, qual o ambiente em que ele viveu ou vive, qual é o contexto. Então são condições que às vezes fogem só de um profissional, né? Sim. Se a gente conseguisse abrir o leque, por isso que às vezes, como o André comentou aqui agora, a parte mental é uma parte fundamental, porque a gente não sabe como que esse menino vai reagir, né? Para a parte do desenvolvimento dele, para ele realmente encarar isso como uma consciência adequada. O cognitivo, muitas vezes... Para ele poder entender também, né, Rafa, o que ele tem que fazer, né? Exatamente. Às vezes, o atleta não tem a cabeça preparada, entendeu? E, professor André, é uma situação que a gente já conversamos, né, sobre... E com atletas profissionais, inclusive, né, que conseguiram chegar num ambiente profissional, e a gente chegou numa conclusão de que quanto antes a criança, o adolescente, o atleta consegue entender o quanto estão interligados essa situação da psicologia, da nutrição e da preparação, perfeito, quanto antes ela consegue entender a importância dessa engrenagem que funciona junta, sozinha não funciona. Não funciona. Entende? Isoladamente não funciona. Quanto antes a criança, o adolescente, o atleta entender essa importância, mais cedo ela vai conseguir atingir algumas metas. Mais cedo ela vai conseguir potencializar o seu desempenho. Só que eu entendo, professor, essa dificuldade. Porque é muito difícil conscientizar o atleta ou fazer que o menino de 12, 13, 14 anos entenda que ele precisa dormir cedo. Senão ele não vai conseguir performar bem no outro dia. Isso aí. Entende? E muitas vezes, né, Marcelo, essa busca por referência do próprio atleta. Né? Por exemplo, você pega a questão de rede social, ele não vai poder ficar se comparando com os caras que são os grandes nomes. Comparar com o cara muitas vezes que está ali. Nessa comparação, muitas vezes é difícil, né? Para o próprio treinador, você quantos anos difícil, foi treinador. E a situação do outro acontece de forma mais precoce, por exemplo. Né? E aí começa toda aquela ladainha, daí de novo que o professor traz aqui, da relação com os pais, da ansiedade dos pais, muitas vezes da imposição de algumas situações que os pais trazem. Isso assim, né, André, a gente vê que existe uma série de situações ou de ações que é possível as instituições fazerem, desde protocolos de chegada, aquelas que são possíveis, né? Sim. Às vezes, claro, modalidades que você tem um número menor de atletas, é possível você sentar com o pai e com a mãe. Claro. Falar, então, os objetivos da nossa instituição é formar atletas, ou é formar atletas para o profissional, ou não. É para que eles passem aqui o momento deles, e se lá na frente tiver a possibilidade, como consequência, tem parcerias, ou seja, deixa claro para os pais, levar pessoas para conversar com eles. Pessoas que são referências, né? Muitas vezes, no teu caso, né, professor? Às vezes, ter a história, por exemplo, de um atleta de futsal que teve uma carreira e que mostra a influência, né? Vai ser relativo. Vou te dar um exemplo que eu tenho dentro de casa. O Rafa conhece. O meu filho treinou dos 4 aos 20.
teve personal, a parte do Rafael, tudo de bom. Onde será que eu errei? Onde será que está o problema foi dele? Por ele ter desistido? Eu acho que talvez psicológica, entendeu? Uhum. Não, pra gente isso faz fica sentido, mais... faz sentido. O único ponto que eu não fiz acompanhamento, mas talvez se eu tivesse feito um acompanhamento por fora, como eu tive com o Rafa, a parte de nutricionista, tive com o Maurício, a parte de personal, mas eu não pensei nessa parte, entendeu? Pra trás. Talvez faltou esse pilar, entendeu? Uhum. Pode ser, e o alto rendimento, que era onde ele foi, né? Exigem vários sacrifícios, né? Não só físicos como mentais, né? A gente falou outro dia sobre resiliência e tal. A gente tem que aprender, aceitar para poder subir. É isso aí, claro que depois, né, que tudo acontece, é mais fácil de ver, né? De analisar fácil, e falar, não, talvez errei nisso, errei naquilo, na preparação física, não dei o suporte energético necessário. Claro que aqui a gente não quer nem trazer, né, André, sentimentos de culpa, né? Seja do pai ou seja de quem estava preparando o atleta, mas você, por ser do meio esportivo, né, é interessante ter essa leitura, ou como atleta, ex-atleta, ou como pai, né, de atleta também. Inclusive para que essa situação que você percebeu da carreira dele, você possa de repente agora, nesse momento, na tua função, né, ajudar, de repente, né, outros pais, outros atletas, como a gente falou, desde palestras, intervenções individuais, situações que você mesmo pode estar estabelecendo, né, junto com os teus atletas, parcerias junto com pessoas profissionais, empresas, né, para levar esse conhecimento e ajudar nesse processo de formação, porque de novo, a maior parte dos atletas que passam na base, você está formando para a vida, não é para ser atleta de alto nível, não. É isso mesmo. E com certeza essa formação, essa base dessa formação vai ajudar para ele na vida dele. Com certeza. André, quer complementar mais alguma situação, alguma questão aí que você acha interessante? Sucesso aí, total. Agradecer a tua participação. E estamos aqui de repente, para uma próxima oportunidade. A gente tem vários assuntos que a gente pode discutir sobre futsal, sobre desenvolvimento de jovens atletas, né? E aí a gente fica à disposição. Exatamente. É isso aí. Obrigado, professor. Obrigado, André. Um abraço. Valeu, André. O papel dele de diretor é muita coisa. Muita atribuição. É uma responsabilidade, né? Assim, que você vê que se é uma pessoa engajada a dar suporte, às vezes é aquilo que você comentou, né? Se tem um profissional que ele tem que se interessar por outras áreas. Exato. E ele sabe que ele vai ter uma limitação, né? Exato. Então, assim, a partir do momento que você começa a criar parcerias, trazer para os pais junto, discutir assunto, um baita trabalho. Isso vai muito do perfil do professor também. Se você tem um professor ali que não tem esse perfil de abertura para conversar com o pai, que não entende, fica mais difícil. Então cria uma barreira. O perfil do profissional é muito importante. Sem dúvida. Fica a dica para você que está assistindo a gente aí. Que vai contratar profissionais aí, avalie bem o perfil. Entenda o que é o projeto, né? Aonde quer chegar, né? Ele precisa abraçar. Se ele não abraçar... É isso mesmo. É isso aí. Antes de chamar o nosso próximo convidado, nós queremos colocar aqui na tela os nossos patrocinadores oficiais. O primeiro deles está aqui na tela, Tribo do Campeão, treinamento mental para atletas. Você que gostaria, né, que o teu atleta tivesse aí um acompanhamento psicológico, acabou de escutar aqui, né, o nosso episódio, o quanto é importante, né, o atleta ter também essa preparação mental. Entra aí no Instagram, Tribo do Campeão, né, aqui na descrição do vídeo tem todas as redes sociais e o contato do WhatsApp. Manda uma mensagem se você tem interesse, né, e vê lá como é que funcionam os pacotes, os valores, as sessões, e com certeza vai ser respondido prontamente aí pela equipe da Tribo. Nosso segundo patrocinador, FT10 Esportes, seriedade na formação de atletas e cidadãos. Tá aqui na tela, FT10 Esportes. Marcelo tem uma experiência aí de 10 anos, então assim, tudo para falar o quanto realmente eles levam a sério, né, a formação de atletas, com vários atletas, inclusive, jogando hoje em categorias de base, em equipes profissionais. Né? Fora do país já tem atleta da FT10? Não, ainda não. Ainda não. Não, tem o Enzo, em 2009, foi agora. Aí, jogar fora do país. Só pra gente não falar coisas que não estão acontecendo aqui, né, gente? Então, entre em contato com a FT10, tá? Então, realmente aí, isso que a gente acabou de falar, né? A formação de pessoas, né? A formação humana, junto com a formação enquanto atletas, e lá eles levam muito a sério isso. Aqui na descrição do vídeo tem o contato do Fernando Borri, do Thiaguinho, do Rafael Galan.
Entre em contato ali com eles, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, dá uma olhada lá no Instagram deles, né, vê o trabalho que eles acabam fazendo com os atletas na formação deles e, claro, leva o teu filho aí na escolinha mais próxima da tua região. Beleza? E o nosso terceiro patrocinador está aqui, Duon Vitaminas, está aqui na nossa tela. A Duon Vitaminas, que é fornecedor oficial de vitaminas do Paraná Clube. Então você que tem interesse, independente da tua modalidade, idade, o que você faz da vida, né, se você precisa dessa reposição aí de vitaminas, né, e potencializar algumas situações, o Rafael, nutricionista, aqui apoia a ideia. Né, então você pode aí entrar em contato com o Marcelo da Duon, né, tá aqui também na descrição do nosso vídeo. Entre em contato com ele aí para saber como funciona o trabalho da Duon. Beleza? Bom, vamos chamar na nossa tela aqui agora um outro André. Hoje o episódio é dos Andrés. Hoje é dia dos Andrés. Vamos chamar aqui na nossa tela o André Vec. O André Vec, que é de Curitiba, do Paraná. O André, que é atleta de ciclismo. André, tá aqui na tela com a gente. Obrigado, cara, pela tua participação. E, por favor, traga a sua questão aí para a gente debater um pouquinho. Então, a minha dúvida é, em janeiro eu vou para a Colômbia fazer um treinamento em altitude. E eu queria saber qual a preparação necessária em relação à alimentação e suplementação, nesse caso. Aí, ó. Pega. Boa, hein? Qual altitude? Qual altitude? Sabe qual cidade que é? Putz. Sabe quanto de altura ou não? 2 vou mil. lembrar de cabeça. 2 mil metros de altitude. É por aí. É por aí. É bom nem saber agora, né? Que senão vai ficar essa pressão na deixa pro cabeça aí. futuro. Cara, legal. Primeiro eu quero agradecer a tua participação aí. E eu gosto assim, o negócio é desafio, né? Quando a gente é desafiado, a gente... É um tema diferente, né, Rafa? Né? Pensando nessa primeira temporada aí, é a primeira vez que chega Isso altitude. Aí, altitude é legal. E aí você tem aí a doença, aquela doença da... Mal da montanha. Exatamente. Olha aí, ó. É uma situação complicadinha para desenvolver, né? As adaptações fisiológicas são complicadas. Você vai ficar quanto tempo lá? Vou ficar 3 semanas. 3 semanas, cara. E era justamente que eu precisava que você passasse pelo menos 3 semanas. Mas na verdade é assim. O que a gente vê na literatura? A partir de 3 semanas, o teu nível de adaptação ele acaba sendo mais completo, né? Eu não sei se provavelmente você vai estar treinando para alguma prova. Sim, sim. Né? Então é como se você criasse uma condição favorável para ir melhor no teu desempenho físico. Para sentir menos os efeitos agudos, né? Exatamente. E qual que é o intervalo de tempo entre esse período de adaptação e a competição? Você sabe dizer? Eu vou terminar as 3 semanas lá e vou direto para o Chile, onde vai ser a competição. Ah, você vai direto. Né? Pô, legal, hein? Facilitar. Isso é bom. Eu acho que assim, é uma das boas estratégias, a gente falou já sobre o seu tema, às vezes algumas estratégias, quando a competição é em altitude, por exemplo, no futebol você fica com a equipe pouco tempo e já vai direto para o jogo, né? No teu caso, você vai se adaptar à condição da altitude, que são todas as alterações fisiológicas e metabólicas. Que bom que vai ter esse tempo, né? Tem tempo suficiente. A gente pode considerar que é o ideal, né, Rafa? Pelas essas 3 semanas. Se a gente for pensar em estratégia, eu acho que seria a melhor dos cenários. Parecido com o que acontece no futebol, né? Muito parecido. 3 dias. Isso. 3 dias. Começa a desmaiar. Joga 3 horas agora. 3 horas. 3 horas. Agora o intervalo tá mais curto. É bem parecido. É sempre um risco logístico, né? Exatamente. É sempre um risco. Pode ser calculado, mas às vezes tem pode ter erro. o atraso, né? Então, assim, as adaptações fisiológicas, assim, você vai ter um aumento bem significativo de déficit energético, você vai precisar de mais energia, porque aumenta muito o teu gasto calórico. Consequentemente, você vai ter uma demanda de reposição energética, uma necessidade maior, e é uma coisa que eu acho que você vai precisar ficar atento, porque é um período de treinamento, então 60% a 70% do teu valor energético aí total vai ter que ser carboidrato, né? E outra adaptação fisiológica para algumas pessoas, provavelmente você já andou pesquisando, ou alguém, ou teu técnico, ou alguém já comentou, que algumas características são bem pertinentes, né? Vai desde uma dor de cabeça, náusea, alteração do teu paladar e teu apetite principalmente, o processo digestivo fica diferente. Falta de ar. Né? A falta de ar. Então, quando a gente fala da questão digestiva, você vai ter que facilitar para o teu organismo. Então, muitas vezes, quando você comentou até da questão da suplementação,
levar gel de carboidrato, não sei se você vai levar tudo aqui ou vai adquirir lá. Levar carboidrato em pó, então palatinose, maltodestrina, dextrose, são carboidratos de absorção mais rápida, e isso vai precisar, porque a parte energética pega. Então, se eu for pensar que vou aumentar minha necessidade energética, vou precisar ter uma reposição prioritariamente de carboidrato, e eu vou ter uma dificuldade digestiva, então, assim, evitar fritura, evitar alimentos que tenham uma dificuldade maior para o processo digestivo, né? Alimentos muito gordurosos. Provavelmente você vai estar na Colômbia e alguns alimentos eles consomem muita batata e milho, enfim. Talvez você queira experimentar alguns alimentos, algumas refeições diferentes. Então, aí é o cuidado que você vai ter que ter em relação ao que você vai experimentar, né? Cuidar com molho, com alimento que demora para digerir. Né? Esses são cuidados bem importantes para você nesse período aí. Só queria perguntar, pergunta para você também. De alguma forma, a gente, claro, entende, né, essa questão do mal da montanha e tal, essa diminuição de O2 que ele vai ter, isso. Essa respiração um pouquinho mais pesada, né, claro, em consequência da altitude, mas é possível ele poder simular em treinos alguma situação onde ele possa ficar um pouco mais tranquilo para chegar lá e se adaptar mais rápido? Se caso aconteça, por exemplo, vamos supor que na hora da prova, eu ia fazer uma pergunta para você, daí a gente já contextualiza. O Chile, onde você vai competir, é mais alto do local que você vai treinar? Tem uma diferença muito grande ou não? É mais baixo. É mais ou menos a mesma coisa de altitude, assim. Eu imagino, assim, que na Colômbia seja mais alto. Mais alto. E uma pergunta agora, por fato de curiosidade. Por que o treinamento ele não foi feito direto, vocês não colocaram na logística direto no local da competição? No Chile. Tem alguma situação específica ou foi opção mesmo? É por custo mesmo, que na Colômbia é mais barato. Entendi. E ele deve ir com o grupo, né? Ele vai com um grupo... São vários. Né? Em relação à tua questão, William, até pelas... deixa eu só entender. Você quer saber se a gente pode treinar o imprevisível, ou algo que possa acontecer de imprevisível durante a prova? Sim. Pensando em condição cardiorrespiratória, sim. Porque a nossa condição cardiorrespiratória, ela é treinável. Tanto para um quanto para outro. Certo. Então, se a gente vai ter uma dificuldade de captar oxigênio na altitude, e por mais que na terceira semana o André já esteja um pouco melhor adaptado, só que por isso que eu perguntei do local. Ele vai competir em outro local. Entende? Por mais que seja alturas próximas, sim, pode ser que tenha alguma diferença. Até porque, assim, a altitude, a forma com que a gente sobe influencia em como vai ser a nossa resposta. Se eu subo direto, se eu subo mais lento, se eu subo mais rápido ou não. Tem diferença na nossa resposta. A forma com que vai subir, por exemplo. Então, se na hora da competição ele vai subir mais rápido, o ideal é que, para treinar, ele suba mais rápido também. Se na hora da competição ele vai ter mais tempo para subir, o ideal é que, para treinar, ele utilize essa estratégia também. Então, o mesmo mecanismo de subida que ele vai utilizar na hora da prova, o ideal seria que ele utilizasse no treino também. A gente vai ver como é a resposta. Isso aí. Fisiológica na relação cardiorrespiratória. Entende? Então, assim, a gente pode, né, buscar estratégias durante o treino para algo imprevisível que possa acontecer durante a prova. Como que a gente pode fazer isso? Cara, o que a gente pode simular? Vamos pensar assim, principal dificultador dos atletas, capacidade de respirar, capacidade de captar, né? Fadiga. O cara quer fazer e o músculo não responde por causa da dificuldade de respirar. Entende? Então, assim, eu acho que o melhor momento para a gente conseguir trabalhar, fazer esse treinamento de dificuldade, pensando o que possa acontecer na prova, é na primeira semana. Entende? No caso que ele tá ainda porque ele ainda não está tão adaptado. Sim. Então, na primeira semana, vai ser para ele vai ver lá, vai ser o momento mais difícil para ele, mais crucial. E algo que pode acontecer na prova vai estar aliado a essa primeira semana. Sim. As dificuldades maiores vão estar nessa primeira semana. Então, a forma com que ele vai treinar e se adaptar nessa primeira semana, ele junto com a sua equipe, pode pensar em possibilidades para sanar essa situação. Entende? E o desafio da parte nutricional também é assim, tudo que você vai usar na prova, você já deve estar acostumado com isso também, mas como é um ambiente diferente para você, tudo que você vai usar na prova, eu vou usar alimento liofilizado.
né? Que eu só misturo água e pronto, tá ali. Ou não, eu vou levar alimento mesmo aqui do Brasil, comida que eu conheço, barrinha de banana, enfim, vai ter que fazer o teste antes, né? Então, durante essa tua estadia na Colômbia, é o momento de você fazer os teus testes em relação a suplemento A, suplemento B, em momento que você vai usar a refeição no período da própria prova. A prova são quantos quilômetros? Então, ela é uma prova rápida, ela é uma prova de uns 20 quilômetros. Então, a intensidade vai ser alta. A intensidade é alta. Intensidade alta. Então, você tem que usar mais carboidrato de absorção rápida, né? Se apoiar mais em dextrose ou maltodestrina do que palatinose. Inclusive, já se adaptar a isso nas primeiras semanas, né? Exatamente. Essa adaptação, inclusive, do próprio organismo, ela é bem importante. Isso aí. E, assim, cuidar muito com o gasto energético, né? Reposição desse gasto. Vai ter que comer, cara. Vai ter que colocar nutriente. Embora, na altitude, talvez o teu apetite não seja o mesmo. Então, você tem que ficar atento a isso daí. Nem que use de hipercalórico, porque o período de treino também vai exigir de você, né? Uma simulação. Então, vai ter que ter uma reposição rápida. Não, isso aí, só quero complementar, Rafa, trazendo uma... Eu sei que a pergunta é voltada, né, a parte de suplementação, alimentação e tal, mas só deixa eu dar uma contribuição, porque assim, existe uma modalidade chamada montanhismo de altitude. E, cara, segundo estudos que a gente tem acesso, eles citam que esse montanhismo de altitude ele é 70% mental. Por quê? Todas as situações, né, que ele acaba passando, né, nessa parte fisiológica, essa parte física, faz com que o atleta desista muito rápido. E aí, por isso que eles consideram, né, e por isso que eu estou trazendo essa questão para o André, né, por uma questão de adaptação, né, igual o Marcelo acabou de falar, especialmente essa primeira semana que vai ser o... Quando ele falou isso, eu pensei, é a chance dele querer voltar pro Brasil, né? Exatamente. Né, e aí, trazendo para a parte emocional, comportamental, veja, né, André, o quanto essa primeira semana, cara, é crucial para você entender o objetivo que você está indo para lá, né, a experiência que você vai estar indo passar por lá, e o quanto que entender, especialmente depois dessa troca aqui. O porquê, né? A gente já falou sobre isso. O porquê que eu tô aqui. O quanto essa primeira semana, cara, porque deve sentir muita coisa. Ainda mais em uma modalidade aeróbia, nessa intensidade, né, Marcelo? Que, cara, eu imagino, a fadiga muscular, todas as questões assim, relacionadas ao sono, que depois de uma primeira semana de bastante intensidade, né, ele vai ter que estar ocasionando, porque ele não vai treinar na semana ou no dia só questões específicas. É muito que ele vai treinar todo dia, né? E aí tendo todo esse mal da montanha que acontece, inteiro, né? O quanto que essa parte, né, mental e emocional, ela vai ser importante para tudo isso, né? Lembrar, isso que o Rafa falou, né? Não só os porquês, né? Mas todas as situações, né, que você teve que passar para poder chegar até lá. Existem técnicas de respiração também, sim, né, para altitude. Então seria interessante o André, né, provavelmente, né, os treinadores já comentaram com você sobre isso, ou vão comentar lá, existem técnicas específicas para respiração na altitude, para que a gente consiga descansar melhor nosso organismo durante a respiração, durante a ação de potência, que você vai ter que usar também, durante a ação aeróbia, durante a ação anaeróbia. Então, cada momento tem um processo respiratório diferente, né, na economia de energia, porque a nossa respiração lá também é um gasto. Sim. Entende? Então, são vários fatores ali determinantes para o desempenho. O esforço energético é maior. Exato. Né? Justifica. Exato. Desafiante. André, quer complementar com mais alguma questão importante para você? Não. Para mim foi uma aula aqui hoje. Não, super legal. E assim, né, é um assunto que desafia a gente, inclusive, claro, pelo fato de não trabalhar direto, né, com atletas que vão para lá. A gente tem histórias, a gente tem estudos, a gente tem a ciência que dá suporte pra gente, mas orientar o atleta que tá indo para lá é um desafio. E outra coisa, quando você voltar e vir a treinar aqui, você vai estar voando, né, cara? Você vai estar transportando oxigênio assim, ó, rapidinho. Bom, se tivesse um brasileiro, uma competição, né, de nível nacional aí, voltasse de lá. Já emenda outra competição, já pensou? Cara, mas assim, desejar sucesso nesse teu período de treino e para a competição também. Uma experiência muito rica, né? E sem dúvida nenhuma. E por mais que a gente provavelmente você já leu sobre isso e alguém já passou isso para você, algum perrengue você vai sentir, mas vai passar, entendeu? É só você focar no que você está indo para fazer. Adaptação, né? Você tem que entender que as adaptações, elas acontecem, mas não é na hora que a gente quer. É um processo.
Entende? Então tem que ter uma certa paciência, uma persistência também, né? Porque vai acontecer a adaptação. Até porque, Marcelo, vai ter outras pessoas, outros atletas que vão estar lá com ele. Atletas mais velhos, talvez até atletas mais novos. Exato. E às vezes a adaptação do outro vai ser mais rápido. Exato. E aí você vai ver 2, 3 dias depois o cara voando e, pô, eu cansado, fadigado e não tô conseguindo respirar e o outro tá voando. Então perceber que essa individualidade biológica, né, que a gente traz como conceito, o quanto que é importante ter essa consciência. Perfeito. Né? Muito bom. Isso é bem legal. Andrezão, quero agradecer muito aí, cara, a tua participação. É um tema que realmente é novo aí, né, no nossa primeira temporada aí. Agradeço a todos os temas aí que você trouxe e a gente vai ficar curioso pro teu retorno. E estamos na torcida. Exatamente. Eu que agradeço. Sucesso. Valeu, Abraço, André. garoto. Valeu, André. Valeu, André. Obrigado. Um abraço, Falou. cara. Legal, hein? Eu quero até saber como é que vai ser isso. Legal. Acompanhe lá o André, gente, nas redes sociais, lá André Vec. Entra lá André Vec. Bem legal. Entra lá no Instagram dele pra Inclusive, ver. tem até um capacete de ciclismo, não sei se é dele, mas veio a calhar. Né? Aí, ó, show de bola. Bom, gente, obrigado pela participação aí de vocês também. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dos temas de hoje. Divulga aí o nosso link nas tuas principais redes sociais. E, claro, fiquem espertos aí que novos episódios estão por vir. Obrigado aí pela participação de todos. Um abraço. Valeu, tchau, Até tchau. mais, galera. Valeu.